Boa noite, pessoal, e a paz do Senhor Jesus venha habitar em cada um de nós. Mais uma noite live para honra, glória e louvor do Senhor Jesus. Entramos na presença do Espírito Santo nessa live para edificação da nossa fé, para aproveitamento e alimento do nosso espírito e para que a glória de Deus venha ser manifestada em mim, através de mim, através dessa live, através dessa palavra, através dessa ministração, através desse aprendizado, e como sempre será, para a honra, glória, louvor, domínio e vontade do Eterno, do Soberano, né? Do grande El Shaddai, Elohim, Jeová Jiré, Jeová Rafá, o Todo-Poderoso. Porque falar de Deus não é só um prazer, não é só uma dádiva, é um privilégio. Poucas pessoas são chamadas para o ministério da palavra, poucas pessoas são chamadas para poder pregar, proclamar as boas novas do Evangelho, para poder disseminar a palavra da verdade e a palavra de Deus. E eu sou um privilegiado por poder estar ministrando a palavra, falando de Deus, falando da palavra de Deus. E um tema, como sempre, toda noite, toda semana, super maravilhoso, como o de hoje. E o tema de hoje será visão. Visão de Deus. O que é visão? Visão da palavra de Deus. E Deus fala para a gente através de visão. Depois da visão vem a revelação. Hoje nós vamos focar prioritariamente sobre visão. Vamos aprender hoje, mediante a dádiva, né, e a graça do Espírito Santo e a palavra genuína, pura, imaculada, edificante e verdadeira do Evangelho, o que é visão. Para levar visão ao cristão, à pessoa de Deus, porque temos que viver por visão, porque e as coisas de Deus são através de visão, é através de revelação. Visão, para você ter a visão, nada mais, nada menos, você tem que fazer o quê? Você tem que obedecer a palavra. Essa visão que eu estou falando não é visão do mundo, não é visão do homem, não é visão da inteligência humana, não é visão da ciência, não é visão das vontades carnais do ser humano, não. A visão de hoje que nós vamos falar é sobre a visão do Evangelho, da palavra de Deus. A visão que vamos falar é do reino de Deus. Porque falar de Deus não é só falar por falar. Falar de Deus é falar da nossa alma, do nosso sentimento, das nossas vontades. Do Criador que fez tudo, inclusive fez eu e você na barriga da nossa mãe, nos gerou desde da fundação da terra, desde o princípio da terra. Ele já tinha escolhido a gente para poder vir nesse tempo na terra, e cada um de nós temos um propósito. Então hoje vamos falar poderosamente sobre visão. O que é visão? É você ver o que poucos vê, né? É você detectar o que poucas pessoas vai detectar. O que faz um homem ou uma mulher ter visão? Coisas que poucas pessoas têm. É a sabedoria. Sabedoria não se encontra em faculdade. Sabedoria não se encontra em ciência humana. Sabedoria não se encontra através de dinheiro, através de pessoas. Sabedoria vem do céu. Sabedoria só Deus pode dar ao ser humano. Só para poder você acessar a sabedoria, todo mundo pode acessar a sabedoria. Você tem que acessar o Deus da sabedoria. Ele é a própria sabedoria, o único Deus. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de partidário religioso, não. Hoje na Terra existe mais de 6.000 religiões. Eu não prego religião, eu não prego partidário, não. Eu prego a palavra de Deus. Eu falo do único Deus, o Deus que fez o céu, a terra, a lua, os animais, as plantas e tudo que é na terra, para que a glória dele venha a ser manifestada em mim e através de mim. E tudo que a gente fala de Deus é para a honra, glória e louvor do nome dele, e não de homens. A glória de Deus é intocável. Então, para poder você falar desse Deus maravilhoso, você tem que ter no mínimo visão. E quem te dá visão é ele. É o tema de hoje, visão de Deus. Amém, meu irmão? E a primeira palavra que Deus vem falando hoje, nesse dia, é no livro de Samuel.
no Velho Testamento da Bíblia, né? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Deus está dizendo assim. Ó, Deus está dizendo poderosamente. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Está falando raramente na época do profeta Samuel. Quem já viu falar ou não conhece o profeta Samuel da Bíblia? O menino Samuel ministrava perante o Senhor, ou seja, ministrava a palavra do Senhor. Porém, naquela época, não era fácil Deus falar por visão, né? Deus falar por revelação. Visão é um oculto, um particular, e o Deus do céu que fez tudo tem pessoas na terra. Eles olham a dedo para dar visão, para dar revelação, para através daquela pessoa edificar as outras pessoas. Escolhe as pessoas para fazer o plano de Deus na terra, o reino de Deus na terra é o próprio Deus. O ser humano não tem o prazer, nem o privilégio, nem a audácia, né, de escolher Deus. Não é assim que funciona. É Deus que escolhe eu e você. Por exemplo, a gente está vendo essa live, quem vai ver essa live, não sei que hora você vai ver, se é de manhã, se é à tarde, se é meio-dia, se é à noite, se é na madrugada, mas a hora que você vai ver essa live é por permissão de Deus. Essa live vai chegar até você para falar com você. Isso sou uma carruagem, sou um canal de Deus para falar com você. Mas quem quer falar com você, quem vai falar comigo através das escrituras sagradas é o próprio Deus. Por quê? Porque Ele tem um amor especial por você. Porque você é muito especial. Não sei se você sabe, meu irmão, na Terra existe hoje 7 bilhões, 800 milhões e mais de 300 mil pessoas. Porém, eu sou único na Terra, você é único na Terra, por isso Adão tem uma digital única. Então, quando Deus olha lá de cima do céu para a minha vida e para a sua vida, Ele olha como se você estivesse sozinho na Terra, único. Então as suas obras, você não pode medir as suas obras, as suas atitudes, a sua fala, o seu viver com a vida de ninguém. Porque tem um Deus lá no céu, Ele não dorme nem cochila. Deus é Espírito, Ele está 24 horas olhando para minhas atitudes, para as suas atitudes. E principalmente para as intenções do coração. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê por dentro. A gente pode passar por nosso ser humano, por nosso parente, para o nosso amigo, para as pessoas que nós convivemos, a gente é passar, porque se nós quiser ser artista e passar uma coisa, a gente pode passar, a gente está sentindo outra. Só que um Deus não tem essa, Ele vê nós por dentro. É por isso que tem um ditado que todo mundo fala: o coração do ser humano é terra e ninguém anda. Só quem anda no coração do ser humano é Deus. Então Deus me conhece, Deus conhece você. Se por acaso eu for um tipo de uma pessoa e não agrada a Deus, mas agrada os homens, você vai agradar os homens, mas Deus não vai ficar agradado com você. Então, que você pedir a Deus não vai ser atendido, porque é melhor agradar a Deus do que os homens. A própria palavra de Deus fala: em agrada os homens, desagrada a Deus, e em agrada a Deus, desagrada o homem. Eu escolhi agradar a Deus. Eu vivo para Deus, meu coração é de Deus, minha mente, meu subconsciente é de Deus. Porque é escolha, é a mesma coisa de perdoar. Alguém te feriu, alguém te machucou, alguém te passou para trás, alguém te roubou, né? Alguma coisa, a escolha é tua, perdoar ou não perdoar. Meu ticarã, se você perdoar, você vai tirar um peso de cima de você. A outra pessoa, quem vai tratar com ela é o próprio Deus. Quem pode julgar é Deus. Por quê? Porque Deus é santo, é puro, é soberano, é único. Nós não. Do mesmo jeito as pessoas pecam com a gente, as pessoas erram com a gente erra as outras pessoas. Nós somos falhos, somos pecadores. Então por que não perdoar? Porque o próprio Deus, o Cristo vivo, o justo, perdoa você e eu todo dia. A Bíblia fala: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia as misericórdias do Senhor estão se renovando, e são misericórdias sem fim. Por que não acessar essa misericórdia? Por que não viver essa paz? Por que viver atribulado? A melhor dádiva de Deus é você ter paz. Do que adianta você ter as coisas da terra e você não ter paz? Do que adianta você ter as coisas da terra e você não ter saúde? Do que adianta você ter as coisas da terra e não ter amor das pessoas? Do que adianta você ter as coisas da terra e você ser individualista? Não, meus irmãos. Você tem que ter a visão de Deus e ver o ser humano como Deus vê. Do mesmo jeito que eu sou a mais semelhança desse Deus Todo-Poderoso, você é a mais semelhança desse Deus Poderoso.
Não se engane, quando você olha para o ser humano, para o seu próximo, e você trata ele como qualquer pessoa, você está machucando o coração de Deus, porque essa pessoa é mais semelhança de Deus. Do mesmo jeito que eu sou mais semelhança de Deus, você também é. Então você tem que olhar para o ser humano, para o próximo, como se fosse olhando para Deus, com misericórdia, com amor, com perdão, com bons olhos. Hoje está a inversão de valores. Hoje o ser humano é orgulhoso, prepotente, é individualista, é egoísta, só é para ele. Não foi isso que Deus deixou para o ser humano. Desde o começo da terra, do jardim do Éden, onde ele fez o primeiro Adão, fez Adão, depois construiu a Eva para ele. Não foi isso que Deus deixou, não é isso que está escrito na palavra. Então você tem que pedir a revelação, a visão do céu, para poder você ver além das aparências, porque aparências enganam. As pessoas são artistas, são atores, elas passam, elas querem passar, só o coração delas, só Deus tem acesso. Então vamos ver além da aparência, vamos ver as intenções do coração, vamos sentir a energia da pessoa, se está boa, se está ruim, e vamos dar uma palavra de conforto, uma palavra para levantar, para exaltar, para confortar, para ajudar, porque Deus fala: você está de pé, vigia para que não caia. E ao mesmo tempo ele fala isso aí para quem está de pé, ele fala: quem está caído, vá lá e levante, pegue na mão dele e levante. Por isso que Deus fala: quem está de pé, vigia para não cair. Porque quem está caído, quem está de pé, vai levantar, né? Ou seja, você ficou para ajudar o seu próximo, você não ficou para poder julgar ele. Porque do mesmo jeito que você julga, você será julgado. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você põe para frente, você retorna. Então vamos ter mais visão. Amém, meu irmão? Aí Deus está falando aí: o menino Samuel ministrava perante o Senhor. O menino Samuel era o profeta Samuel na Bíblia, quando era menino, né? E o tutor dele, né, o superior dele, era o sacerdote Eli, na época, né? Então ele falou: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Eli era o sacerdote, em cima da cabeça dele, o profeta Samuel era menino. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. Ou seja, raramente o Senhor falava naqueles dias. E as visões não eram frequentes. Ou seja, nessa época do profeta Samuel, as visões de Deus não eram frequentes. Ou seja, era raro Deus falar. Só que hoje não, meu irmão. Hoje nós vivemos na época da graça. Jesus já veio, morreu na cruz, derramou o sangue dele assim, pela minha vida, pela tua vida. Para quê? Para a gente ter acesso às visões e revelações de Deus. Deus é espírito. Do mesmo jeito, vou dar um exemplo: o frio, você não vê o frio. O frio, você não vê o frio, mas você sente. Por você não ver o frio, não, ele não existe, porque você sente frio. Senão você não colocava uma blusa, não colocava um agasalho. Deus é a mesma coisa. Você pode não ver ele, mas você sente a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um espírito, é uma pessoa. Ele te vê, ele te toca, você sente ele. Só para poder você sentir ele, você tem que ter sensibilidade. Você tem que ter obediência, você tem que ter santidade, você tem que ter temor por Deus, tem que amar a si mesmo e o próximo como a ti mesmo. Como é que você pode ter visão desse Deus? Como é que você pode sentir esse Deus santo, puro, único, sendo que você não se arrepende dos seus pecados, sendo que você tem um coração mau para o seu próximo? Não tem como Deus trabalhar, sendo que você não perdoa quem te machucou. Se o próprio Deus crucificar ele na cruz, a Bíblia relata onde ele estava sendo crucificado na cruz, o que foi que Deus falou? Foi que Jesus falou quando estava nos últimos suspiros morrendo. Olhou para o céu, no madeiro na cruz, e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Ou seja, mesmo sendo crucificado, morto, sem dever nada, justo, ele estava orando pelo escarnecedor, pedindo para o Pai perdoar. Eu estou falando de Deus que não pecou. Imagina eu que peco. Imagina você que peca. Por que não perdoar? Por que não perdoar? Aí você é ter visão de Deus, aí você é ter revelação de Deus, aí você receber as bênçãos de Deus como?
Não existe. É escolha. Ou você perdoa, ou você se santifica, ou você obedece, ou você anda no caminho da luz, ou você não vai ter nada de Deus. Porque a palavra de Deus fala, é sim, sim, não, não. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você é sincero em Deus, ou você não é de Deus. Deus não aceita ninguém pela metade. Ou você está um corpo, alma e espírito completo para Deus, ou você está um corpo, alma e espírito completo para o mundo, fazendo as concupiscências da carne, fazendo as vontades carnais, que é contra Deus. A Bíblia deixa muito claro, e a Bíblia é muito verdadeira. Se você agradar o homem, você desagrada a Deus. Se você agradar a Deus, você desagrada o homem. Por quê? Porque não tem homem, o homem santo, vivendo em santidade, obedecendo a palavra de Deus, agradar a pessoa que está vendo tudo contrário, não tem como. É por isso que tem um ditado muito popular e muito verdadeiro: luz e treva não andam junto. Luz e treva não vai dar certo nunca. Verdade e mentira não andam junto. Luz e escuro não andam junto. E aonde a luz chega, as trevas têm que se acabar, tem que cair por terra. Aonde a verdade penetra, a mentira tem que cair por terra. E esse mundo é mentiroso, esse mundo é idólatra, esse mundo é hipócrita, esse mundo é sujo, esse mundo é traidor, esse mundo é maligno. Como você pode viver nesse mundo agradando o mundo e agradando a Deus? Não consegue, meu irmão. Você tem que ter escolha. Você tem que ter uma metanoia radical na sua mente. Metanoia radical quer dizer mudança de mente radical. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Ou você faz a vontade de Deus, ou faz a vontade da sua carne. Porque fazer a vontade de Deus é negar a sua carne. O próprio Jesus falou: se tu eres, vim até mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. O que é negar-se a si mesmo? Parar de fazer a vontade da carne e fazer a vontade de Deus. Qual é a cruz? Os nossos problemas. Andar com Deus, viver em santidade, ganhar salvação, viver a obediência e morar no céu, isso não é sinônimo. Enquanto estivermos aqui na terra, não vamos ter problema. Pelo contrário, vamos ter problema sim. O descanso vai ser eterno, vai ser nessa terra. Vamos ter adversidade sim. Vamos ter complô sim. E o nosso opositor chamado Satanás, diabo, demônio, a força maligna, a força do mal, e tenta nos destruir, nós, nossos familiares, vai vir contra nós sim, e as trevas, e é o mal. Em tudo que você for fazer existe o bem e o mal, o certo e o errado, o verdadeiro e o mentiroso, o sincero e o falso, né? O sincero e o hipócrita, sempre vai ter. Então como é que você servir a Deus? Não, eu creio em Deus, eu sou de Deus. Aí daqui a pouco você está mentindo ou mentira. Como é que você fala? Não, eu creio em Deus, eu sou de Deus. Daqui a pouco está sabotando para ter vantagem com o seu irmão, né? Para ter lucro do seu irmão, para tomar uma coisa do seu irmão, através do oratório de lábia. Você tem que ser verdadeiro, tem que ser puro, tem que ser correto. É por isso que a maioria das igrejas hoje estão vazias, as pessoas não frequentam as igrejas, porque a maioria desse povo hipócrita estão dentro das igrejas, são meramente religiosos. Infelizmente, Deus não é religioso, Deus não tem parte com religioso. Está escrito em Tiago 1,27 na Bíblia: a única religião constituída, imaculada, constituída por Deus, é cuidar dos órfãos, da viúva e não se corromper esse mundo. Essa é a religião de Deus. Se você não pratica isso, você não faz parte de Deus. Você é meramente um religioso de uma denominação A, B, C até Z. Viva a Bíblia, obedeça a Bíblia, seja sincero primeiramente no culto com Deus, seja sincero com o seu esposo, seja sincero com a sua esposa, seja sincero com os seus filhos, seja sincero com o seu pai, a sua mãe, o seu patrão, o seu funcionário, o seu amigo, o seu vizinho, com as pessoas que você convive. Pare de hipocrisia, pare de vender personagem, pare de ser ator, seja sincero. Nós somos fracos, nós somos vulneráveis. Nós temos as nossas fraquezas, nossos erros. Do mesmo jeito, a gente tem que liberar perdão para quem erra com a gente. As pessoas têm que nos perdoar, senão nós não conseguimos viver. Vamos contrair ódio, vamos contrair mal, vamos contrair até um ânsia, né? Em tanta mágoa, libera perdão.
Se Jesus era justo e liberou perdão a nós e crucificamos ele na cruz, quem foi crucificou o pessoal causador da crucificação de Jesus na época? Quem foi? Os escribas e os fariseus da época. Quem eram os escribas e os fariseus da época? Os religiosos de plantão. Você acha, meu irmão, que hoje é diferente? Em pré a verdade, em vem contra a verdade, são os próprios religiosos. Porque a maioria dos religiosos, eles têm interesses próprios, e a maioria deles são financeiros, são através de dinheiro. Deus não depende de dinheiro, depende da tua fidelidade, da tua obediência. Deus é um pai de família, Deus é uma mãe de família, ou é o pai de família, ou é a mãe de família, e gosta de um filho desobediente. Tudo que ela fala, tudo que ele fala, ela faz o contrário, ele fala o contrário. Nem um pai, e eu estou falando de homens pecadores. Imagina, Deus é santo. Aí você quer ser abençoado, aí você abre a boca e fala que é de Deus. Homem, você é de Deus. Seja honesto e sincero com você mesmo, com as pessoas que te rodeiam. Amém, meu irmão? Próxima palavra que Deus me deu sobre visão é 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Deus está falando assim: e Eliseu orou ao Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Isso aí é uma passagem bíblica da época de Eliseu, e o profeta Eliseu pediu ao Senhor, orou por uma pessoa para abrir os olhos dele, e ele vê o mundo espiritual. E o mundo espiritual, meus irmãos, é real. O mundo espiritual é um mundo invisível. Foi do mundo invisível, foi esse Deus invisível e fez esse mundo físico. Esse mundo físico, e suas mãos podem apalpar, seus olhos podem ver e seus ouvidos podem escutar. Foi esse Deus invisível. A gente acredita em Big Bang, a gente acredita em evolução de matar, a gente acredita em tudo, só não acredita na verdade, só não acredita em Deus. A mente das pessoas está sendo alterizada pela mentira. A mentira disfarçada de verdade. A verdade, ninguém é pregar, porque a maioria vive na mentira. Aí eu vou para João 10:10 da Bíblia. Quem é o pai da mentira? Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Será que vale a pena viver mentira? Será que vale a pena você demonstrar uma pessoa para as pessoas? Você demonstrar risos, felicidade, ser uma pessoa legal, agradável, respeitadora. Quando você está sozinho no seu quarto, você chora, você morre, gritando a sua alma, atribulado, a mente não para, o coração não para. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas se entrega um vício, como o vício da bebedeira, o vício do cigarro, da droga, o vício do jogo, o vício da prostituição e outras demais vícios que tem, para poder sutil a necessidade de um vazio do coração, e não pode. A prostituição não vai preencher esse vazio, as drogas não vai preencher, o vício do cigarro, do jogo, da bebedeira não vai preencher esse vazio. A gente procura nas coisas, nas pessoas, nos vícios. Só Jesus pode preencher, meu irmão. Só Jesus pode preencher. Então você tenha visão do que Deus é fazer na sua vida, do que Deus está falando, do que Deus é te dar. A vontade, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Mas precisamos ter atenção, tá? Uma atenção na palavra de Deus, nas coisas que nos arrodeiam. Deus é simples. O Espírito Santo é amoroso, é amável. O Espírito Santo é o próprio Deus em Espírito. Ele é te tocar, ele é te transformar, ele é te levantar, ele é consertar o que tua mão não pode, o que tua suposta inteligência não pode, a tua faculdade não pode, o teu dinheiro não vale nada, a tua influência não vale nada. No final dessa live eu vou falar sobre 10 tipos de visão que o ser humano tem que ter, e a maioria das pessoas não tem. Se elas tivessem, elas viviam bem, elas teriam paz, elas teriam família, elas teriam muito dinheiro. Esse Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele é dono de tudo, não é do ouro e da prata, é dono de tudo. E quando você está alinhado com Deus, você não corre atrás do dinheiro como as pessoas tolas. O dinheiro corre atrás de você. Está escrito em Deuteronômio, capítulo 28. Isso aí lá ler, no Velho Testamento.
Onde você está alinhado com o céu, você não corre atrás de dinheiro que nem as pessoas tolas. Os tolos se matam por dinheiro. O sábio não. O dinheiro vem até ele, ele serve o Deus do dinheiro, o Deus do ouro e da prata. É só ele estar em obediência, alinhado com o céu e agradando a Deus, não a homens. Amém, meu irmão? É por isso que Deus fala em 2 Reis 6,17. Deus fala assim: e Eliseu orou ao Senhor, abre os olhos dele para que veja. O que Deus está falando? E Deus está falando através dessa mensagem da Bíblia. E o profeta orou para que Deus abrisse os olhos da pessoa que não estava vendo, para que ele tivesse visão do mundo espiritual, visão do que Deus quer fazer na vida dele, né? Então o Senhor abriu os olhos do rapaz através da oração. A oração tem muito poder. E ouviu as colinas cheias de cavalos de carro de fogo ao redor de Eliseu. Ou seja, as colinas no mato, e a Bíblia relata onde estava Eliseu, e esse rapaz estava cheio de carro de fogo, né, para atacar ele. Era uma época de guerra, no 2 Reis. E aquele rapaz não estava vendo nada, estava despercebido. Assim como nós estamos despercebidos, Deus está um mover, Deus está fazendo grandes coisas, a gente está despercebido, né? Envolvido olhando para dinheiro, envolvido olhando para luxúria, envolvido olhando para fama, envolvido olhando para a ostentação, olhando para mágoa sem perdoar os outros, olhando para avareza, olhando para olhos altivos, olhando para todos os concupiscências da carne, tudo contra Deus. E estamos despercebidos, sem olhar o mover de Deus, sem olhar a pessoa do Espírito Santo, sem contemplar o mover de Deus. Não é isso que Deus tem pra gente. Pelo contrário, o que Deus tem pra gente é muito melhor. Amém, meus irmãos? Deus continua falando aí no livro de Números, na Bíblia. Números, capítulo 12, versículo 6. E ele disse: ouça as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor. A ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Então Deus está falando em Números, capítulo 12, versículo 6. Qual é a pessoa e Deus se revela em visões e em sonhos? Profeta. Quem é o profeta? Segundo a Bíblia fala, profeta, meus irmãos, é uma pessoa escolhida por Deus a dedo, para Deus se revelar a ele, falar a ele o que Deus quer falar com o povo. É uma pessoa que Deus se revela em visões, em parábola, fala no ouvido dele, fala dentro do coração dele, dá visões e revelações para com isso ele ser o porta-voz de Deus aqui na terra. O profeta é uma pessoa de carne e osso como eu e você. Como eles olham essa pessoa? Através do coração. Tudo que Deus vai fazer na minha vida e em você é através do coração. Seu coração é bom, Deus vai habitar. Seu coração é mau, Deus não vai habitar, a não ser que você deixe ele limpar. Limpar da soberba, limpar do orgulho, limpar da falta de perdão, limpar do individualismo, limpar do egoísmo, limpar dos olhos altivos, né? Limpar do sentimento de vingança, limpar de tudo que não provém de Deus, porque tudo isso é das concupiscências da carne, é das trevas, é do nosso opositor, conhecido como Satanás, diabo, demônio. Amém, meus irmãos? Então Deus está falando aqui, e ele diz: ouça minhas palavras. Deus está dizendo: ouça minhas palavras. Você só vai me entender ouvindo minhas palavras. Você só vai me compreender ouvindo as minhas palavras. Eu só posso operar em você, transformar a sua vida, lavar você, purificar, transformar você de dentro para fora através da minha palavra, porque a palavra é o próprio Deus, né? Está escrito em João 1. O verbo estava com Deus. O que é o verbo? A palavra que sai da nossa boca. E o verbo era Deus. Então a palavra é Deus. Foi inspirado pelo Espírito Santo. Foi o próprio Deus que escreveu através de mais de 40 homens. De Gênesis a Apocalipse. Foi Deus. Como é que você sabe a vontade de Deus? Como é que você obedece a Deus? Como é que você tem comunhão com Deus? Como é que você recebe das coisas da parte de Deus, sendo que você não escuta a palavra? Não tem como, meu irmão. Tudo vem da palavra. Tudo está escrito na palavra, está tudo pronto. É só você acessar a palavra. Você dá atenção para a palavra, é só você escutar a palavra, né? Obedecer a palavra, praticar a palavra, falar da palavra, deixar ela entrar no seu coração e te transformar.
Então ele falou: ouça minhas palavras, quando entre vocês há um profeta. Em todo repartimento, né, em toda cidade, em todo estado, em todo país, Deus está levantando os profetas dele. Para os profetas, para falar comigo e com você, para nos ensinar, para nos exortar, para nos transformar, para poder passar a mensagem do Deus do céu e fez tudo para nos ensinar. Só a gente tem que estar atento, uns ouvidos, uns olhos, né, para poder contemplar a palavra genuína de Deus, a palavra da verdade. Até o final dessa live eu vou falar sobre 10 visões que você tem que ter para poder você fazer a vontade de Deus e viver bem, ter paz de espírito, as bênçãos do Senhor te alcançar, te refrigerar, te transformar e te fazer um varão valoroso, uma varoa valorosa, um profeta do Senhor, uma profetisa do Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa cheia da graça, cheia da unção, cheia do poder de Deus, cheia da verdade, cheia da sinceridade, cheia de amor, cheia de perdão, cheia de humildade, cheia de simplicidade, cheia de conhecimento, cheia de sabedoria. É isso que Deus tem para mim e para você, meu irmão. Amém? Então Deus fala: a Ele me revelam em visões. Deus se revela em visões com os seus profetas. Profeta é uma pessoa separada, escolhida, né? Uma pessoa bem perto de Deus, uma pessoa reservada, uma pessoa sincera, uma pessoa muito franca, uma pessoa clara, transparente, verdadeira, e deixa a verdade de Deus entrar dentro dele, entrar dentro dela, para com isso eles venham a ser carruagem de Deus na terra, da verdade de Deus, da verdade genuína, não é da verdade manipulada por causa da luxúria, por causa de partido religioso, por causa de dinheiro, por causa de poder. Não é disso que eu estou falando, é da verdade genuína. Ela e trata você por dentro, ela te faz uma pessoa melhor, ela te liberta, ela e põe amor no teu coração, ela e põe paz, ela e põe alegria, ela e purifica e faz você descansar em pastos verdejantes, em águas tranquilas do Espírito Santo, e faz você habitar na habitação do Altíssimo, né? Faz esconder você na aljava do Todo-Poderoso, nas asas do Todo-Poderoso. É dessa verdade. É esse profeta que se veste dessa verdade, dessa palavra de Deus, para com isso vir transbordar na vida das pessoas e passar a mensagem do Evangelho. É isso que Deus quer fazer com você, general do reino, né? Príncipe escolhido, sacerdote real na terra, embaixador de Deus nessa terra. Nós somos embaixador do reino. Embaixador do reino, mas para você ser embaixador do reino, você tem essa verdade, você tem que viver essa verdade, você tem que viver a risca essa verdade, tem que obedecer e transbordar nas pessoas. Vamos parar de hipocrisia, vamos parar de mentira, vamos parar de fingimento, vamos ser verdadeiro. Assim como Deus é verdadeiro, Deus é santo, é puro, é amor, é verdadeiro, né? Tudo que vem da verdade vem de Deus, tudo é mentira vem do nosso opositor chamado Satanás, que é o pai da mentira. Tudo nasce da mentira. A mentira contrai a soberba, a mentira contrai a falsidade, a mentira contrai a falta de perdão, a mentira contrai a intriga, a mentira contrai a contenda. A intriga separa as pessoas. Deus não é um Deus de separação, é um Deus de união, é um Deus de comunhão. Amém, meu irmão? Então ele fala: revelo em visões a meus profetas, em sonhos falo com ele. Ele fala em sonhos, em visões a seus profetas. Ele continuou falando sobre visão, Provérbios capítulo 29, 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Onde não há revelação, o povo se desvia. Por que Deus fala em Provérbios 29, 18? Onde não há revelação, o povo se desvia. Desvia de quê? Da verdade. Desvia de quê? Do amor. Desvia de quê? Do perdão. Desvia de quê? Da humildade. Desvia de quê? Da misericórdia. Desvia de quê? Do amor fraternal. Desvia de tudo é de Deus. E vai o quê? Praticar a mentira, praticar a intriga, não perdoar, a soberba, o orgulho, o individualismo, tudo que não presta, toda essa imundícia que minha boca acabou de relatar. Eu não gosto nem de falar dessas imundícias. É isso que você vai praticar. Você desvia da luz, desvia da verdade,
para poder praticar tudo e vai contra Deus. Amém? Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Mas como, aí ele continuou falando aí, mas como é feliz em obedecer à lei. Que lei é essa, meu irmão? Não é lei de homem, não. É a lei de Deus. A única e não te trai. A única que não tem mentira. A única que não tem falsidade. A única que vai te dar paz, alegria. Vai preencher o vazio do teu coração e vai fazer tu morar no céu, na Nova Jerusalém, está escrito em Apocalipse, no livro de Daniel. É a única que vai fazer você contemplar e ver Deus cara a cara. Se tu deseja viver no céu, se tu almeja ter Deus como teu amigo, isso é para quem é Deus. E não é Deus, está tudo certo. Quem não é Deus não pode nem visualizar essa minha live, não pode nem tocar nessa live. Isso é para quem é Deus. Quem não é Deus, tá tudo certo. Eu respeito demais, oro por essa pessoa, mas não é para você. Aí é para quem é ser luz, para quem é viver verdade, para quem é franco, para quem é sincero, para quem é o amor de Deus no coração, para quem é a verdade, a franqueza, a sinceridade, o amor, o perdão. É para essas pessoas. Amém, meu irmão? Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas homem é feliz e obedece à lei. Ou seja, Deus está falando, se você obedece a minha palavra, a felicidade vai fluir de dentro do teu coração, de dentro da tua alma. Deus fala e a boca fala do que o coração está cheio. Deus fala e o coração alegre formoseia o rosto. Como é que está o teu semblante? É de alegria ou de tristeza? É de alegria ou de desespero? É de alegria ou de medo? Em vez de um Deus não tem ansiedade. Em vez de um Deus não tem medo. Em vez de um Deus não tem desespero. Em vez de um Deus não tem impaciência. Em vez de um Deus, ele é ousado, tem coragem, né? Tem paz, tem alegria, tem amor, tem misericórdia, tem perdão, tem ajuda, tem amor fraternal. É simples, é humilde, é perdoador, é ajudador. Esses são os frutos do Espírito Santo. Esses são os princípios, as atitudes de uma pessoa é de Deus. Se a pessoa fala é de Deus e ela não vive, não tem essas práticas, ela não é de Deus, ela é do nosso opositor, ela não é de Deus. O que faz você ser de Deus não é você falar é de Deus, não, a sua fala é muito fácil você falar. O que vai dizer e determinar se você é de Deus, você está em luz, é suas atitudes, suas práticas. Sua prática, marido, com a sua esposa, sua prática, esposa, com seu marido. Tá? Sua prática, filho, com seus pais. Sua prática, pais, com seus filhos. Sua prática, patrão, com seu funcionário. Sua prática, funcionário, com seu patrão. Sua prática, senhor, senhora, com seu vizinho. Sua prática, com seu próximo. Vai determinar se você é de Deus ou é do diabo. Por a religião, falar do monte de baboseiro, tem um monte falando aí. Agora, pregar a verdade é para poucos. A verdade dentro dele. E proclamar essa verdade com ousadia e sem medo, porque sabe o Deus que serve, é para poucos. Por isso Deus fala, profeta escolhido é para poucos. Né? Deus olha a dedo e dá uma unção chamada unção de ousadia. Aí você me pergunta, Júnior, o que é unção? Unção é o poder de Deus sobre um pecador. Unção, eu costumo brincar e dizer, unção é uns são e outros não são. Simples assim. Uns são verdadeiros e outros são falsos. Isso é unção de Deus. Amém, meus irmãos? Deus continuou falando aí no livro de Abacuque, no Velho Testamento ainda, livro de Abacuque. Deus está falando aqui, ó. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. O tema dessa live é visão de Deus. Deus está dizendo assim: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O que Deus está falando aqui da visão? Deus, meus irmãos, está revelando para os seus profetas, para as suas profetisas, para os homens de Deus, para as mulheres de Deus, para as pessoas que têm temor dele, para as pessoas que vivem a palavra dele. Não só falar todo mundo fala, e vive a palavra. Deus está revelando, está dando visão dos fins dos tempos.
Deus está falando dos fins dos tempos. As pessoas estão despercebidas. As pessoas só ligam para saciar as vontades carnais. As pessoas só ligam para o ego dela. As pessoas só alimentam a soberba dela, a avareza dela, o orgulho dela, a falta de perdão, o sentimento de querer ser melhor do que o outro, o sentimento de se achar melhor do que o outro, às vezes por conta de um objeto, um carro, de uma casa velha, por causa de uma roupa, por causa de um salário, de uma posição social, de uma fama, de um sucesso mentiroso. Hoje o mundo prega e ter sucesso é viver com a mídia social, na televisão, ter um carro bom, um emprego bom, uma casa boa, né? Um salário bom. Fala, isso é sucesso. Quem foi e disse isso é sucesso? Isso é sucesso na mente dos tolos. Na mente dos tolos isso é sucesso. De você ter um carro bom e não ter um amigo para carregar nesse carro. Você ter uma casa boa e não ter um lar, não ter um esposo, não ter uma esposa, não ter um filho para ter amado. Adianta, que serve essa casa, essa mansão? Para que serve? Para você ficar andando dentro? A senhora mulher, o senhor homem. De adianta você ter essa fama toda, esse dinheiro todo, esse carro todo, sendo que não tem seus pais, não tem sua mãe, não tem seus filhos, né? Não tem esposo, marido, não tem um irmão, não tem um vizinho que te honre, não tem amigos, não tem ninguém. De adianta. Esse dinheiro é podre. Esse dinheiro é uma mentira. Essa ostentação, essa posição social é uma mentira. O sucesso do ser humano não foi feito para viver sozinho, não. Foi feito para viver aglutinado. O homem ou a esposa, do jeito que Deus fez no começo da terra, depois procriar e criar os seus filhos. Supostamente vão ver os seus pais, os seus avós, entre os avós. Quem não tem, vão ver os seus pais, viver os seus amigos, vão viver bem os seus colegas do emprego. Foi assim que Deus fez. Tem muita gente, quando consegue uma besteira, um emprego melhor, uma coisa melhor, já se isenta de todo mundo, já se acha melhor. Só e vê hoje a ostentação dos bens, a ostentação do ego, a ostentação das coisas, a ostentação do dinheiro. Pessoas podres, vazias, fracas, tolas, eu chamo de fraco, pessoas fracas. Como é que a pessoa não se deixa ser controlada pelo cigarro, por exemplo, mas deixa ser controlada pela bebedeira? Não deixa ser controlada pela bebedeira, é controlado por um vício de uma droga. Não deixa ser controlado por uma droga, é viciado pelo egozinho, não perdoa ninguém. Onde deixa ser controlado por isso, é controlado por dinheiro. Quando é controlado pelo dinheiro, é controlado pelo Leviatã. Quem é Leviatã? O demônio do orgulho. O demônio do orgulho, Leviatã. Eu tenho uma live no YouTube só falando sobre esse demônio maligno. E alimenta o ego das pessoas. E o orgulho não deixa elas ver as pessoas. O orgulho misturado com o dinheiro. Adianta, é uma pessoa doente da alma. Uma pessoa que não tem paz. Uma pessoa que não tem Deus. Uma pessoa que vive em treva e não sabe. Ela é tão pobre, tão pobre. Ela não tem marido, se for mulher. Se for o homem, não tem uma esposa. Às vezes não tem filho, não tem ninguém, não tem saúde, não tem paz, não tem nada. A única coisa que o ser humano tem é dinheiro. Serve para esse dinheiro. Serve para nada, meu irmão. Vamos acordar e ver o que verdadeiramente tem valor. Não vamos tratar as pessoas como se fosse objeto e tenha preço. O objeto tem preço, uma roupa tem preço, um carro tem preço, um notebook tem preço, um objeto, um eletrônico tem preço. A pessoa não tem preço, não. Não podemos usar as pessoas como se elas tivessem preço. Pessoas não têm preço. A Bíblia fala que todo ouro, toda prata do mundo não paga uma vida, uma alma. A sua vida não paga. Todo ouro, toda prata da terra não tem o poder de comprar uma alma. Hoje as pessoas estão trocando as pessoas por R$5, por R$10, pelo emprego, por algo, por posição social. Amém, meu irmão? Vamos ver o que verdadeiramente tem valor. Não vamos trocar as posições, não. Deus não se agrada com isso, não. Isso é escarnecer, isso é afrontar Deus. Isso é contra o Deus do céu. Aí quando você morrer, você vai para o céu. Não vai, você vai para o inferno. É óbvio, é óbvio.
E você vai para o inferno, vai para o céu em ama pessoas, em perdoa as pessoas, em cuida de pessoas, em interage com pessoas, em usa as coisas para cuidar de pessoas. As coisas que eu falo é o dinheiro, né? É o poder desse mundo, e o dinheiro traz o poder e alterizamento das pessoas, e faz as pessoas se afastar uma das outras, faz as pessoas se achar melhor do que as outras. É o dinheiro, o poder, a influência, a posição social, pessoas fracas, doentes, débil mental, né? Eu chamo pessoas fracas, malignas. O diabo engana facilmente as pessoas através da ostentação dos bens, através do dinheiro, através da luxúria, através do orgulho, através da soberba, através da falta de perdão, através da maledicência, através da prostituição, através da lascívia, através da mentira, através de toda essa nojeira, imundícia, diabólica que está aí nas pessoas. Você olha para as pessoas, você só encontra essas maldições. E as pessoas se acham bom, e falam, não, eu sou de Deus. Você é de Satanás. Você nunca foi de Deus, você não conhece Deus, você não tem nem noção de quem é Deus. Um dia que você saber quem é Deus, Ele vai te constranger, Ele vai te limpar, Ele vai te salvar. Mas você tem que abrir o coração. Amém, meu irmão? Então Deus fala aí, ó, em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. A visão fala do fim, né? Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém, meu? Aí Deus continuou falando aqui no livro de Atos, já no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Olha o que Deus está falando. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão. Olha, Deus falou com Ananias em visão. E Deus falou com Ananias em visão? Era um homem de Deus. Era um homem obediente a Deus. Era um homem temente a Deus. Não vivia por luxúria. Não vivia por princípio mundano. Não vivia por princípio de mundanismo, por sistema mundano, por mentira. Não. Era um homem reto, íntegro, correto, justo, fiel, honesto, sincero, franco, verdadeiro. Por isso que Deus falava por visão com Ananias, né? Então Deus falou em visão com Ananias, e ele respondeu: eis-me aí, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Deus está falando aí de Saulo de Tarso. Quem era Saulo de Tarso? Era um perseguidor de crente, um matador de crente. Quando Deus se encontrou com esse Saulo de Tarso no caminho de Damasco, né? Se apresentou para ele, Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Porque Saulo perseguia a igreja de Deus, né? Aí Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo perseguia a igreja. Aí foi cegou os dois olhos dele. Esse Saulo de Tarso é o apóstolo Paulo, e todo mundo conhece. Depois dessa revelação que Jesus teve com ele, cegou os olhos dele e usou o ungido dele chamado Ananias para ir orar por ele e restituir a visão dele. E Jesus fez, mudou o nome dele de Saulo de Tarso para o apóstolo Paulo, e todo mundo conhece o apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo escreveu mais de 70% do Novo Testamento inteiro da Bíblia Sagrada. Amém, meu irmão? Então ele disse, então Deus falou para Ananias e disse: Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis e ele está orando. Ou seja, Saulo já estava cego, já tinha se encontrado com Jesus, e Jesus cegou os olhos dele, estava orando, pedindo perdão por tudo que tinha feito contra Deus, né? Só que Deus vendo a oração dele, vendo que verdadeiramente Saulo tinha se arrependido, usou Ananias, né, em visão, mostrou-lhe a que Saulo estava, para poder Ananias ir até Saulo, né, orar por ele e restituir os olhos dele que ele tinha cegado. Aí continua falando no versículo 12. E numa visão ele viu e entrava um homem chamado Ananias. Ou seja, do mesmo jeito que Deus falou com Ananias em visão, falou também
o Saulo estava orando em visão e avisou, estava enviando Ananias para ir atrás ele, né? E numa visão ele viu e entrava um homem chamado Ananias e punhava sobre ele a mão para e tornar-se a ver. Olha que coisa maravilhosa. Do mesmo jeito que Jesus se apresentou no caminho de Damasco a Saulo, né, Saulo de Tarso, e se revelou a ele, falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Cegou o olhar dele, deixou ele 3 dias cego. Aí usou o ungido dele chamado Ananias. Em visão também era outro homem de Deus. Em visão revelou o endereço e Saulo de Tarso estava lá, para onde Ananias chegasse lá, orasse por Saulo de Tarso e curasse os olhos dele. E depois curasse, ele passava a chamar Paulo, o saudoso chamado apóstolo Paulo da Bíblia Sagrada. Repara como foi o convertimento de Paulo. Era Saulo de Tarso o nome dele, perseguidor de crente, matador de crente. Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, e era numa cidade chamada Damasco da época. Foi, cegou os olhos dele, né? Ele se arrependeu, começou a orar pedindo perdão, né? Deus revelou a Ananias o local que o apóstolo Paulo estava. Ananias foi lá, orou pelo apóstolo Paulo. Deus usou Ananias, restituiu o olho de Paulo. Ele voltou a ver, e a partir daí começou o ministério dele, a pregar o evangelho, a se arrepender. Esse Paulo foi preso na cadeia, né? E tem até um louvor, Paulo e Silas, né? E estava preso na cadeia, e Deus quebrou as grades e libertou eles, né? Então o que acontece? Em visão Deus falou com Ananias, em visão Deus falou com o apóstolo Paulo. A pergunta que eu faço aí usando esse versículo: você tem recebido visão de Deus? Você tem recebido a voz do Espírito Santo? Deus tem falado com você? Deus tem falado no seu coração? Você tem sentido a pessoa do Espírito Santo do jeito que eu estou sentindo aqui? Porque eu estou sentindo Deus aí fortemente. Fortemente. Ele está aí. Só ele é onipresente. Do mesmo jeito ele está aí com você. Você tem sentido Deus? Você tem contemplado a presença do Espírito Santo? Você tem se rendido aos pés dele? Uma oração, um súplica, um jejum, um arrependimento? Você tem adorado ele? Você tem engrandecido o nome dele? Você tem reconhecido a soberania, a pureza, o amor grande que o Espírito Santo tem por mim e por você? Você tem sentido a presença do Espírito Santo? Deus tem se revelado para você em visão? Você tem sentido a presença do Espírito Santo? Deus tem falado com você? Você é amigo de Deus? Você é Deus na sua vida? Você deseja morar no céu? Você tem o coração quebrantado? Você tem se humilhado nos pés de Deus? Você ora em espírito e em verdade, em silêncio? Você ora quando você está fazendo suas atividades durante o dia? Você agradece sua saúde, a roupa que te veste, o alimento que você ingere, o teto que você está sobre você, a cama que você dorme? Você tem agradecido o esposo que você tem? Você tem agradecido a esposa que você tem? Você tem agradecido pelos seus pais? Pai, você tem agradecido pelos seus filhos? As bênçãos que ele é na terra? E seus filhos não é bênção, ore por ele, ele vai ser. Deus tem um tempo determinado no céu para cumprir todo o propósito debaixo do céu, na minha vida e na sua. Deus é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Deus é hoje. Deus não trabalha com o passado. Deus é o Deus de hoje. O dia da manhã não pertence mais, já viveu, é passado. Deus é o dia de hoje. O dia da manhã não pertence a mim nem a você, pertence a Deus. Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Ame mais, perdoe mais, negue-se mais a sua vontade, faça a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo está clamando. O Espírito Santo está clamando. Amém, meus irmãos? E você venha sentir a presença do Espírito Santo. E você venha ser ministrado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo venha falar com você. E você venha sentir a presença do Espírito Santo. Para que a presença do Espírito Santo venha constranger
todo pecado, toda mentira, toda falsidade, tudo que não provém de Deus. Eu vou estar finalizando aqui no livro de Joel essa live. Deus está falando aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Olha o que Deus está falando. Olha de verdade. Joel, capítulo 2, 28. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão visões, terão sonhos. Os velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Vou ler de novo. Xanará, xamamará, xondará, xindarará, xamamará, xerei, pamará, dará, xenarei, xamamará, xoiderei, marará, xandará, xeme. Deus está falando assim, ó. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Deus está falando, teus filhos e tuas filhas vão ser profeta do Senhor. Os teus filhos e tuas filhas vão ser profetisa do Senhor. Os teus filhos e tuas filhas são escolhidos a dedo pelo Senhor. É isso que Deus está falando. Os velhos terão sonhos, ou seja, os velhos vão sonhar com Deus, com a glória de Deus, com a vontade de Deus, com sonhos de Deus. Os velhos vão ter sonhos. E os jovens terão visões. É sobre visão essa live de hoje. Os jovens terão visões. Deus se manifesta através de sonhos, de visões, né? E seus filhos vão profetizar, vão ser profeta do Senhor, profetiza do Senhor, porque a honra é de Deus, a glória de Deus, e tudo está na mão dele. Amém, meus irmãos? Agora, no final dessa live, como prometido, eu vou falar sobre as 10 visões de Deus. E Deus me falou, eu tenho que falar nessa live, para finalizar essa live. 10 visões. O que é a visão de Deus? Ver as pessoas além do dinheiro. Isso é a visão de Deus. Você tem que ver as pessoas além do dinheiro. Não pelo dinheiro. Não depois do dinheiro. Você tem que ver as pessoas além do dinheiro que ela possa ter. Primeiro, você tem que ver as pessoas além do dinheiro, não por causa do dinheiro. Amém, meus irmãos? Segundo, que Deus falou, visão de Deus, você tem que ver as pessoas além da luxúria. A luxúria não provém de Deus. A luxúria faz com que você não tenha visão nenhuma. Lá a luxúria seja simples. Veja as pessoas além da luxúria. As pessoas têm muita luxúria, né? Tem muita luxúria, muita vaidade. Mas será que elas têm visão de Deus? Então veja as pessoas além da luxúria. Amém? Terceiro, veja as pessoas além da influência. Veja as pessoas além das influências que ela tem. Não veja as pessoas porque ela tem uma influência para te oferecer uma influência melhor, uma coisa melhor, uma posição melhor, um lugar melhor, um emprego melhor, uma coisa melhor. Não veja as pessoas porque ela pode te proporcionar uma coisa melhor. Veja as pessoas além da influência. O ser humano é muito mais maior do que uma influência que ele pode te dar. Amém, meu irmão? Quarto, olha para as pessoas através da fama que ela possa ter. Não olhe para as pessoas por causa da fama que ela tem. A fama mundana. Essa fama é hoje, amanhã já não é. A fama passa, tudo passa. Mas a visão de Deus não passa. A palavra de Deus não passa. Então olhe para a pessoa através da fama que ela possa ter. As pessoas são maiores do que a fama que ela possa ter. Amém, meus irmãos? Quinto, olha para as pessoas além do que elas podem te proporcionar. Não olhe para as pessoas só porque ela pode te proporcionar uma coisa melhor, um objeto, uma posição. Olhe para as pessoas além do que elas podem te proporcionar.
Porque elas podem te proporcionar hoje, amanhã talvez ela não possa mais. E você vai abandonar ela. Só que o ser humano é maior do que ele pode te proporcionar. Veja as pessoas além do que elas podem te proporcionar. Amém, meus irmãos? Sexto, veja o ser humano além do lucro que ela pode te dar. Veja o ser humano além do lucro que elas podem te dar. Porque elas podem te dar lucro hoje. E você pode ver ela por causa do lucro que ela te dá. Mas amanhã talvez ela não pode te dar lucro nenhum. Pelo contrário, ela pode te dar prejuízo. E Deus pode ter um propósito nisso na tua vida. Então veja as pessoas além do lucro ela pode te dar. As pessoas estão acima do lucro. O lucro é muito pequeno perto das pessoas. As pessoas são muito maiores, muito mais valiosas do que o lucro. E uma pode dar a outra. Então veja as pessoas além do lucro elas podem te dar. Amém? Sétimo, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Quando você trata as pessoas como você gostaria de ser tratado, você está praticando o amor ao próximo. Porque você só trata a pessoa do jeito que você iria ser tratado quando você ama. Quando o Espírito Santo habita em você. Então trata as pessoas como você gostaria de ser tratado. Por quê? Porque você tem que tratar um foco, uma prioridade melhor nessa terra. Não é carro, não é animal, não é coisas, é pessoas. Tudo que tem mais valor nessa terra se chama vidas, se chama pessoas. Então trata as pessoas como você gostaria de ser tratado. Amém? Oitavo, veja além das aparências e as pessoas demonstram para você. Peça visão, revelação, sabedoria do céu, discernimento, para você ver as pessoas além do que ela aparenta para você. A maioria das pessoas, elas não são verdadeiramente, ela aparenta para você. Ou elas são melhores, ou elas são piores, ou ela está em falsidade, em fingimento. Então peça discernimento ao Espírito Santo para você ver além da aparência, porque a aparência engana. As pessoas enganam muito as outras através da aparência. E a aparência para Deus nada vale. De nada vale a aparência. Então veja as pessoas além da aparência. Veja as pessoas na essência. Veja as pessoas no oculto. O Espírito Santo te revela através da pessoa do Espírito Santo. Você tem que ter visão. Visão de Deus para saber. Amém? Nono, valorize as pessoas e não as coisas. Valorize as pessoas e não os objetos. Priorize as pessoas e não os objetos. Priorize as pessoas e não o dinheiro. Priorize as pessoas e não a soberba. Priorize as pessoas e não a falta de perdão. Priorize as pessoas e não o orgulho. Amém, meus irmãos? Priorize as pessoas e não o orgulho, a soberba. Seja focado em priorizar vidas, é o que tem mais valor nessa terra. Por isso a Bíblia deixa muito claro: todo ouro, toda prata não paga uma vida. Amém? E décimo e último, olhe para as pessoas como Deus olha, amando, independente do que ela faça, ou seja, olhe para as pessoas amando, independente do que elas façam, ou seja, esse é o olhar de Deus para a minha vida e para a sua. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para você. Isso é o que Deus tem reservado para mim e para você. Ame as pessoas, olhe para as pessoas como Deus olha para nós, amando, independente do que ela faça, ou seja, Deus não depende do que você faz, do que você é para te amar. Porque Ele te amou primeiro. Ele te amou antes da fundação do mundo. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te gerou no ventre da tua mãe. Ele tem muito amor, apreço, carinho, né? O amor de Deus é amor ágape. É o amor mais puro, mais de plenitude, mais poderoso, mais grandioso. É o amor de Deus. O amor de Deus está perto do amor de mãe. Só é muito maior do que o amor de mãe.
Em Isaías 49 está dizendo: ainda é a tua mãe, ainda é a mãe, né? E desde mamar um bebê se esqueça dele, todavia eu, o Senhor Deus, não esquecerei de você. Então olhe para pessoas como Deus olha para você, amando, perdoando, como independente do que ela faça ou seja. Então toma esses 10 conselhos, essas 10 visões de Deus. Seja verdadeiro. Use os princípios de Deus e viva os princípios de Deus. E faça a vontade de Deus, porque a honra é dele, a glória é dele, o louvor é para ele. Tudo vem dele, tudo é para ele. Porque toda honra, toda glória, todo louvor seja dado para ele. Essa é a mensagem de Deus para esse dia de live. Visão. Tem a visão de Deus, tem a revelação de Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Não esteja despercebido as coisas que Deus está fazendo nesse dia, nessa hora, nesse tempo. Olhe para dentro de você, caia para dentro de você e olhe para a sua essência. Olhe para o seu coração. Depois contemple ao redor o que foi que Deus fez em você de dentro para fora, da onde Ele te tirou, os livramentos que Ele te deu, como Ele tem te guardado, como o amor dele é belíssimo, maravilhoso, como a bondade dele é boa, perfeita e agradável, como Ele te ama, como Ele te cuida, como Ele te protege, como Ele te guia, como Ele te ama independente do que você faça. O teu amor, o amor dele é muito maior do que tudo nessa terra. Então a gente venha ser grato, ter gratidão a Deus e às pessoas que Ele colocou ao redor da gente, para nós cuidar delas e elas cuidar da gente. Nós honrar a Deus através delas e ser honrado através dela. Porque é recíproco. Tudo que você planta, você olha. Tudo que você dá para frente, volta para você. Tudo que você investe nas pessoas, Deus investe em você. Tudo que você faz, Deus está contemplando. Por isso a própria palavra de Deus fala: eu contemplo os bons e os maus, e conforme as atitudes dele, eu retribuirei. E aí Deus está falando: se você for bom, a bondade virá para você. Se você for verdadeiro, a verdade estará em você. Se você for mau, a maldade virá para você. Se você for mentiroso, a mentira vai te enganar. Se você é luz, a luz, aonde você for, vai estar com você. Se você for treva, aonde você for, as trevas vai estar com você. Seja uma pessoa leve, seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa amável, seja uma pessoa sincera, seja uma pessoa pura, seja uma pessoa criança, simples, humilde, pureza, santidade, amor, humildade, simplicidade, né? Ter o coração quebrantado, contrido, tenha sede de Deus, peça força a Ele, sabedoria, discernimento, perdão, amor, sinta o Espírito Santo, peça visão, peça revelação, ame mais, perdoe mais. Busque a verdade, viva a verdade, proclama a verdade, fale da verdade, se vista na verdade, pule para dentro da verdade, mergulhe em águas profundas do Espírito, porque Deus fala: se vem até mim, jamais te lançarei fora. Seja um embaixador do céu nessa geração, seja um embaixador do céu nessa terra, seja um embaixador do céu nesse tempo, proclama a verdade, viva a verdade. Seja a própria carta viva, lida pelos homens, através de Deus, com a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima, se Deus assim permitir.